Olá pessoal, faz um bom tempo que eu não trago vídeo para vocês, que eu estava com alguns problemas em relação ao meu material para fazer os vídeos, mas agora as coisas estão se resolvendo aos poucos e aproveitando essa quarentena e alguns pedidos feitos por algum de vocês, eu vou trazer aqui uma análise sobre o filme O Poço. Eu ia publicar antes a segunda parte da minha análise do filme do Coringa, análise psicossocial, mas eu achei interessante postar primeiro essa análise do Poço, porque é um filme que está em evidência agora, e é um filme que está trazendo coisas que não estão conseguindo ser bem elaboradas pelas pessoas, e que também ele tem muitas alegorias e muitas metáforas que muitas vezes não fica clara no filme. Então, assim, se fosse falar sobre ele, nossa, falaria muito mesmo sobre ele. Mas aí eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês possam compreender, tá certo, pessoal? E vocês podem colocar suas perguntas aqui embaixo, que aí com certeza não se preocupe que eu irei responder as perguntas de vocês, tá certo, gente? Pronto, começando, né? O que é o Poço? O Poço é um local onde pessoas são mandadas ou elas se voluntariam para ir, e cada pessoa tem um tempo para ficar lá. E durante esse tempo, 30 dias se passando, você está em um nível do poço. Após 30 dias, você vai para outro nível do poço. E aí é interessante porque você pode estar no nível acima ou no nível abaixo do poço. E dependendo do nível que você está, isso vai influenciar diretamente na sua alimentação. Como assim? Desce uma plataforma durante todos os andares do poço. Aliás, por todos os andares do poço. São 333 andares. Essa plataforma vem exatamente com a quantidade de comida necessária para que os pares, que cada andar tem um par de pessoas, no caso 666 pessoas, possam se alimentar. Porém, as pessoas que estão no andar de cima, elas comem o máximo possível e ainda fazem questão de pisar na comida, urinar na comida, cuspir na comida, defecar na comida, para que as pessoas que estejam embaixo possam comê-la. Porque inerentemente você vai comer, porque você está com fome. E os níveis mais baixos não chega nem comida. E o que acontece? As pessoas se matam, as pessoas se comem, as pessoas morrem de fome. E o que seria o poço senão um grande espelho da nossa sociedade, um grande e cruel reflexo da nossa sociedade. A administração, que é a empresa que toma conta do poço, nós podemos ter como o governo, que administra os recursos que são passados dos que estão acima aos que estão abaixo. Porém, quando vai chegar nos menores, os recursos já têm acabado, ou quando chegam são muito pífios. E no contexto do filme, é como se fosse um grande experimento social, que é dita uma frase no filme por uma das funcionárias da administração que passa voluntariamente, já que ela tem um câncer incurável, ela deseja ir lá para ver se ela faz a mudança da mentalidade das pessoas naquele posto, que ela diz que é o convencer para vencer. Ou seja, você convencer a pessoa do que é necessário ser feito para ajudar a sociedade como um todo, para que essa simbiose que é viver em sociedade, ela possa ser mantida. E o personagem central do filme, que aqui eu vou chamar o cara do livro, porque eu não sou bom de decorar nomes, tá certo? O cara do livro, ele diz a ela que ninguém muda porque quer. E é assim que é a nossa vida. Nós não mudamos porque queremos, nós mudamos por necessidade. Em um processo psicoterápico, aí eu falo como psicólogo, no processo psicoterápico, a pessoa vai em busca de ajuda, mas o processo psicoterápico, da pessoa compreender o que ela está vivendo, quão ela é responsável pelo que ela está vivendo, é extremamente doloroso. E a pessoa muda, mas a pessoa não muda porque quer, porque é doloroso mudar. E ele diz isso para ela, né, que ninguém muda porque quer.
E ela tenta diariamente convencer as pessoas que estão abaixo do nível deles de que ela já fez o prato de comida para os dois e que eles comam aquilo e façam o prato de comida para quem está embaixo. E que peça para que as pessoas façam isso até chegar no último andar. Porque se isso for feito, todos irão comer, ninguém irá passar fome, ninguém irá praticar canibalismo, ninguém irá se matar, ninguém irá morrer de inanição. E isso nós podemos pegar uma crítica em relação à cultura do fast food, que hoje em dia é uma cultura mundial, não mais uma cultura norte-americana, onde nós comemos muito, nós comemos de tudo, nós compramos enormes quantidades de comida, e isso traz uma demanda maior para os mercados responsáveis pela alimentação, e nós não conseguimos dar conta disso tudo, essas coisas sobram, essas coisas vão para o lixo, e as pessoas que não têm condição terminam estarem socadas dentro de sacos e lixeiras, catando alimento para poder ter um pouco do que comer durante o seu dia e depois dormir no frio numa rua. Então tem essa crítica também que é extremamente visível no filme, onde nós estamos comendo exageradamente, nós estamos usando o máximo possível do que nós temos e não estamos deixando para o outro, e o outro está vivendo em miséria porque não há nada de bom para sobrar para o outro, porque nós estamos aproveitando tudo. E aí eu pego a questão que nós estamos vivendo hoje do C-Vírus. Vocês sabem que falar o nome, né, do vírus hoje em dia está tendo uma censura na internet. Então, C-Vírus. As pessoas estão comprando o máximo possível de álcool em gel, de alimentação, de papel higiênico. A parte do papel higiênico eu acho que é porque estão se cagando de medo, né? Eu não vejo necessidade do cara comprar 300 mil rolos de papel higiênico. Minha opinião é porque está se cagando de medo. É a única coisa que eu posso dizer, né? E os mercados estão ficando sem alimento, as farmácias estão ficando sem medicações. E as pessoas que não têm tanta condição, e as pessoas que só fazem compra uma vez ao mês, as pessoas que precisam receber o seu pequeno salário para se alimentar, ou até mesmo as pessoas que precisam recolher dinheiro na rua por não terem uma casa, como elas vão conseguir comprar o que elas precisam, o mínimo que elas precisam, para conseguirem sobreviver por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano, se nós não estamos pensando coletivamente, se nós não estamos mantendo a simbiose que é a nossa sociedade. O filme ele é muito pertinente a esse contexto atual justamente por causa disso, porque ele faz a gente pensar o quanto nós somos narcisistas, o quanto nós olhamos apenas para o nosso umbigo e não olhamos para aquela pessoa que está do nosso lado passando necessidade, passando fome e querendo apenas uma mão amiga para ser ajudado. O personagem, quem vai para contextualizar mais um pouco, quem vai para o poço tem a opção de escolher um objeto para levar consigo e passar esse tempo determinado. Seja uma punição porque você cometeu algum crime, seja por escolha própria sua, como é do personagem central, que quer fazer um tratamento de deixar de fumar, então ele acredita que ir ao poço será a forma com que ele vai deixar de fumar. E todos levam algum tipo de objeto. O velho leva uma faca Samurai Plus, e aí eu vou chamar esse velho de Samurai Plus, porque eu também não lembro do nome dele. A mulher da administração leva o seu cachorrinho, um Ramsés II. E o personagem leva um livro. E sempre pergunta para ele, quem traz um livro para um ambiente desse? Ou seja, quem está mergulhado na miséria, quem está mergulhado numa pobreza extrema, quem está chegando no limite do existir do ser humano, vai levar um livro. E essa questão é interessante porque as pessoas tendem a sucumbir ao que há de pior, né? As pessoas, a gente tem um costume de não pensar positivo, como agora nessa questão do corona. Falei o nome, olha aqui, nessa questão do C-Vírus. O que acontece? Estão dando livros de graça para ser lidos,
é, nos dispositivos Kindle ou no aplicativo Kindle. Está tendo cursos e cursos de graça. O governo está até adiantando o 13º para esses próximos meses. Mas nós olhamos sempre o pior. Nós estamos presos em um ciclo vicioso de olhar o pior da situação e de fecharmos toda e qualquer porta que está aberta e repassarmos isso para o outro. Por isso que nossa sociedade é doente, porque nós fechamos a porta para nós mesmos e trancamos dentro desse ambiente doentio o outro que está do nosso lado. E o filme, ele traz isso, porque o Samurai Plus, ele ensina o cara do livro, que é o personagem principal, que eu vou chamar até o final do vídeo de o cara do livro, ele ensina ele que os que estão em cima não se importam com os que estão embaixo, e que nós temos que agradecer, quando nós subimos um pouquinho só, nós temos que ser gratos. Porém, ele também mostra que nós temos que se aproveitar de estarmos acima dos outros e punir aqueles que estão lá embaixo, uma forma de dizer, olha, eu subi, eu estou em cima, você está embaixo, problema seu. Isso é mostrado no filme e isso é a realidade da nossa sociedade. Nós estamos brigando para subir socioeconomicamente e nós não estamos nos importando com aqueles que estão abaixo de nós e os que vão ficar abaixo de nós. Porque ao mesmo tempo que há crítica para quem está no poder, para quem está acima, há o desejo de também estar lá em cima. Mas quando se chega lá em cima, não se deseja mudar quem está aí embaixo. Se deseja se aproveitar das regalias que tem de estar acima e os outros que sofrem porque eu sofri para chegar aqui, então problema dos outros. E o personagem central, ele demonstra ser uma pessoa muito boa. E ele está lá por uma opção, que é outra coisa que as pessoas geralmente não entendem. Quem escolhe estar aqui e quem escolhe trazer um livro. E aí eu trago para vocês a questão de que isso não lembra as pessoas, vou trazer 2 pontos. Isso não lembra, primeiramente, as pessoas que estão socioeconomicamente lá em cima e optam por estar no meio da pobreza extrema para saber como é a realidade, porque as pessoas não conhecem a realidade, e também as pessoas que estão em cima e caem por algum motivo, seja uma empresa que quebrou, a falta de emprego, faliu e a pessoa caiu para um nível extremo. São 2 pontos que convergem para uma mesma coisa. A pessoa, quando chega a um nível que não esperava, ou quando escolhe se deparar com uma realidade que ela não sabe qual é, surta. A pessoa não está esperando vivenciar aquilo, não está esperando entrar em contato com aquilo, não está esperando que a dinâmica de vivência daquele ambiente seja tão destoante daquilo que a pessoa vive. E aí nós vemos o cara do livro que ele, em primeiro ponto, ele não quer comer aqueles restos de alimento que tem vindo dos andares em cima, mas ele termina sucumbindo a isso. O Samurai Plus, ele diz que mais cedo ou mais tarde ele vai se entregar ao poço. E quando eles trocam de nível, eles vão para um nível muito inferior, que é um nível onde não chega mais alimento. Quando ele acorda, ele está amarrado, o cara do Samurai Plus amarrou ele e disse que vai praticar canibalismo com ele. E ele disse que não vai matá-lo, para que ele não apodreça, e que ele vai comer apenas certas partes do corpo dele aos poucos, para que ele também não pegue uma infecção, para ver se ele sobrevive. E ele até disse que ele tem um coração muito bom para estar ali, por isso ele está sendo bondoso. Olha só que coisa linda. E antes disso, o cara do livro está questionando sobre a questão dos níveis, a alimentação, como pode ser mudado isso, como pode subir, que está lá embaixo e tal, etc. E o Samurai Plus pergunta, você é comunista? As pessoas lá de cima não gostam de comunistas. E aí entra a questão do capitalismo. Porém, quando desce aos níveis mais inferiores,
há uma prática aparentemente comum, pelo que se mostra no filme, perdão, de antropofagia. E o que seria antropofagia? Seria o canibalismo. E aí eu trago para a grande fome que teve na União Soviética, quando Stalin entrou no poder, que milhões de pessoas morreram de inanição. Isso também aconteceu em governos como o de Mao Tse-tung na China. E era comumente ser visto as pessoas venderem os seus filhos. Nossa, que cruel, vender os filhos e tal e tal. Sim, mas imagina, eles vendiam os filhos como carne, eles matavam, esquartejavam e vendiam como nós vemos nas feiras públicas. Uma carne de porco, uma carne de boi, daquele jeito eles vendiam. E eles também se alimentavam dos seus próprios filhos. E daí surgiu o ditado de que comunista come criancinha, porque eles comiam as crianças porque a carne era mais saborosa, a carne era mais mole. E aí eu correlacionei isso, porque uma hora ele criticou o comunismo, ele fala disso, outra hora ele está praticando algo que aconteceu durante uma fome extrema na União Soviética e também na própria China, sob o governo de Mao Tse Tung. E aí vem que o nosso personagem é atacado, como eu falei, pelo Samurai Plus, e aparece uma mulher. Essa mulher dita anteriormente que ela está procurando o filho dela e ninguém sabe se esse filho realmente existe ou não, em que andar está. Então ela desce no elevador das comidas, indo de andar em andar procurando saber da filha. E aí ela também é uma pessoa que ela não só mata cruelmente os outros, como ela também faz a prática da antropofagia. Ela salva o cara do livro e ela é que faz o ritual de iniciação, vamos assim chamar, para que ele coma carne. E chega um ponto que aí vai mostrar que no final do mês o Samurai Plus já está em completa decomposição, cheio de vermes, e ele comendo o Samurai Plus lá. E ele começa a enxergar o Samurai Plus e começa a ter determinados diálogos filosóficos com ele, numa forma como se fosse de alucinação. Quando ele vai para um andar mais em cima, ele se encontra com a mulher da administração, essa que eu falei, a do cachorrinho, do ramo de 7 segundos. E ela diz que está ali para convencer, para vencer, porque a intuição do poço é fazer com que as pessoas mudem tendo empatia com o outro, que tenham essa noção da comida, como eu já falei anteriormente, de que se eu comer menos, se eu consumir menos do que há no mercado, se eu consumir menos daquilo que está sendo ofertado para mim, as pessoas que estão abaixo poderão também comer do mesmo que eu como. Ele vai perguntar por que ela está lá, tal, ela mostra que ela tem um câncer terminal e resolveu ir para lá. E é interessante essa parte porque ela tenta convencer as pessoas do andar de baixo de que eles façam a alimentação e tudo mais e tal, mas eles não fazem, ao contrário, eles começam a comer ainda mais e a pisar na comida. E o cara do livro, quando ele diz essa questão de que ninguém muda por querer, ele chega um ponto que ele está lá no seu limite, a paciência acaba, estourou, deu por hoje, e ele chega para as pessoas que estão lá embaixo e ele diz que ou eles fazem a divisão da comida corretamente, comem o mínimo e fazem a divisão do prato, e mandam as pessoas de baixo também fazerem isso para que todos comam, ou ele vai cagar na comida e vai espalhar merda por todo lado da comida e eles não vão poder comer, ou vão comer merda. E aí sim eles fazem aquilo que foi dito. E aí eu trago a questão de que, fala na psicanálise, de que as leis da sociedade, as sanções e as punições, elas é que mantêm essa simbiose da sociedade. Porque se não houvesse a lei, se não houvesse a religião também, com essa figura do grande outro, trazendo a linguagem mais lacaniana, que é o grande outro, que é aquele que nos vê em tudo e que nos julga, esse grande outro que está a todo momento espreitando a nossa vida e as nossas atitudes, e também a lei, ambos é uma simbologia ao totem paterno, ou seja, aquela figura
primária paterna, que é quem instaura a lei na gente, que é quem dá o primeiro não, e quem diz o que é correto ou não, e quem pune a gente, que é o pai. Se não houvesse tudo isso, o homem viveria como um animal. A sociedade estaria instituída como uma matilha de animais. E o filme também dá essa agulhada na sociedade, de que precisamos de sanções, precisamos de ter frente a nós uma punição, para que então possamos fazer o que é correto, para que possamos fazer o bem, porque inerentemente nós não seríamos bem. Nós temos todas as possibilidades, mas nós tenderíamos a escolher o inverso. E essas leis, esse grande outro trazido pela religião, seria quem nos mantém sociáveis, quem nos mantém como um animal sociável e não como um animal irracional que funciona apenas pelos seus próprios instintos. E após isso aparece, eles vão ao andar abaixo, ele e a mulher da administração, e quando ele acorda ela tem se matado. Ela se enforcou. Ela não conseguiu, a realidade para ela foi muito forte. Quando ela entrou em contato, o choque de realidade foi forte demais para ela, e quando ela viu, estava num nível muito embaixo, ela terminou se matando. E aí ele também vai comê-la, ele vai praticar antropofagia com ela. Então ele começa a ver o Samurai Place e a ver a mulher da administração tendo diálogos com ele, filosóficos e etc. e tal. E aí eu fui até questionado sobre isso. Os rituais antropofágicos, eles não são apenas da ordem do se alimentar. Não é apenas uma coisa de estou com fome, vou comer outro ser humano. Na verdade, os rituais antropofágicos, eles trazem uma questão de que quando eu me alimento de outro ser humano, esse ser humano passa a fazer parte de mim. Ele está dentro da minha pessoa. Agora, eu tenho as suas qualidades. Os índios antropofágicos, eles servam um guerreiro que foi capturado em batalha. Geralmente, o que eles tendem a ter como mais forte do grupo que eles batalharam. Eles servam ele muitas vezes um ano, dão mulheres pro cara, ele procria e tudo, e depois ele é morto e comido pela comunidade, porque todos querem ter aquela força, aquela inteligência, aquele vigor dele. Então, o ritual antropofágico é mais do que uma simples alimentação. É uma assimilação do outro dentro de mim. É fazer com que o outro esteja perpetuamente dentro do meu corpo e que ele exista através da minha existência. E isso acontece com o filme, porque ele começa a absorver estas personalidades. Ele começa a se transformar no Faca Gizmo. No Faca Gizmo, não, perdão, o Faca Gizmo é da minha época, no Faca Samurai Plus. Ele passa a ter a manifestação dos comportamentos daquele sujeito, dos pensamentos daquela pessoa que queria mudar. E aí a gente vê o contraponto de que ele anteriormente absorve aquele que não quer mudar, aquele que só quer sobreviver, e depois aquela que quer mudar. E quando ele se encontra com o cara da corda, que eu chamei do cara da corda, que aí a gente tem a figura religiosa dentro da sociedade, que é a pessoa que, através da fé, da solidariedade e da caridade, tenta mudar aquele ambiente, tenta ver se as pessoas são boas para ajudar, tudo através da fé. E infelizmente se mostra que isso não acontece. Mas aí eles vão numa jornada, e eu pego um pouco do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que traz que o personagem central, o herói, ele precisa de um estímulo, de um turning point, que é um ponto de virada que vai fazer com que ele entre na sua jornada. E aí eu trago essa questão que é quando ele se depara com uma realidade no começo do filme. E depois ele tem a sua jornada, que é uma jornada de autoconhecimento. Mas para isso, ele precisa sempre de uma figura que vai lhe guiar, de um guia. Primeiro temos o Samurai Plus, que vai mostrar o pior do que tem ali, e depois tem a mulher que vai mostrar das chances de ter algo melhor.
E por último, quando eles decidem dar alimentação para quem está lá embaixo e impedir que as pessoas de cima comam, para que os de baixo não possam comer, e aí no outro dia os de cima comeriam e ficariam nesse ciclo. Eles encontram um velho sábio, um senhor numa cadeira de roda, que ele diz que a mensagem é que um único prato de comida sobreviva a viagem até o final do poço. Porque assim mostraríamos que sim, nós conseguimos fazer com que as pessoas possam comer, sobreviver e ainda possa sobrar comida. E eles embarcam nessa missão. Eles embarcam nessa missão. E quando chega, de fato, o terceiro ato do filme, que é um soco no estômago, e tão impactante que ele é, nós vemos aquela mãe que procurava a filha ser morta, e o cara da corda traz de volta a missão, o cara do livro, porque ele quase que fica na plataforma lá, porque ele tinha meio que criado um vínculo com ela, apesar dela ser uma assassina cruel e tudo mais, ele perceber isso, ele ter visto isso, ele criou uma certa empatia com ela pela dor dela de estar procurando o filho. E nisso eles vão descendo, andar por andar, e vão vendo. Tem algum andar que não tem mais ninguém, tem andar que as pessoas estão mortas, ou se mataram mutuamente, ou se mataram isoladamente, e por aí vai, morrer mesmo de fome. E quando chega no andar de número 333, e aí eu trago o contexto da religião novamente, porque são 333 andares com 2 pessoas em cada, o que dá 666, o número da besta, que é justamente o número que traz a visão da calamidade da estrutura social a partir de uma visão religiosa que tende a nós pensarmos a questão do fim do mundo e desse anticristo que irá fazer a humanidade sofrer e sucumbir. Então fica mais esse contraponto aí, que esse contraponto, essa reflexão em torno dessa pequena alegoria que está colocada discretamente dentro do filme. E quando eles chegam lá, eles de fato encontram essa mulher e veem que realmente ela tem um filho, que antes é dito que ela não tem um filho pela funcionária lá, diz que ela entrou faz tempo e que ela não tem filho, que ela é uma louca. E lá a gente vê essa criança. E aí eles entram no dilema. Dou uma comida a essa criança, ou deixo essa criança possivelmente perecer de fome, para que a comida chegue até o topo, para provar que nós aprendemos como racionar essa alimentação, como dar alimentação a todos. E olha que interessante, porque nessa hora eles já estão bastante debilitados, porque eles sofreram ataques, e o cara que simboliza a religião, que é o cara da corda, ele dá a ela, a criança, né, os dois, dá a alimentação para a criança, e ele morre. É como se fosse um 30º, no andar número 333, que a gente correlaciona com 666, o número da besta. Então esse que simboliza a religião, ele se doa, ele morre ali, ele sucumbe e ele morre, e ele dá a alimentação da criança porque ele entende que a criança tem que comer. E aí o cara do livro bota a criança lá na plataforma, e eles descem literalmente até o fundo do poço. E quando chega no fundo do poço, ele tem várias epifanias, onde ele tem a sacada de que o recado de que essa ajuda, que essa tentativa de mudar as pessoas que estão ali no poço, não é o convencer para vencer, mas é o de fato a solidariedade em si. E então ele bota aquela criança lá na plataforma, para que a plataforma suba, para que venha a mensagem de que sim, nós podemos ser bons, nós podemos ajudar as pessoas que estão no mais baixo dos níveis, na maior degradação possível, a chegar no topo. E aí, para finalizar o vídeo, que eu sei que já está um pouco grande, eu trago a questão, eu acho que é o ponto final e o mais crucial da crítica desse filme, que é:
a sociedade estar doente, fato, mas nós não estamos ajudando na mudança. Nós trabalhamos com as pessoas que não a perspectiva do amor e não damos as portas para que as pessoas percebam que elas têm possibilidades de serem diferentes. Nós estamos fechando as pessoas em pensamentos. Nós estamos trazendo pensamentos mastigados e jogando para as pessoas. E isso acontece com quem é de esquerda, acontece com quem é de direita, que é um grande embate social que está tendo aqui no Brasil. Acontece nos dois, porque quem é de direita é ruim, está tirando do pobre para dar para o rico. Quem é de esquerda é ruim, porque está dando migalhas para os pobres comerem, enquanto estão mergulhados em corrupção e enriquecendo. E veja só, enquanto esses dois lados estão batalhando, as pessoas que estão em cima estão batalhando, estão vendo a gente enxergar a dificuldade social, mas, de fato, não estão ajudando na nossa mudança. E o que acontece? Nós estamos ficando presos numa bolha social, pensando como os que estão em cima, nas duas vertentes, mas não apenas isso. Nós estamos deixando que isso nos paralise e nos feche as nossas opções. Porque no momento que nós colocamos a total culpa no outro, nós estamos fechando a porta para as nossas tentativas. Porque aí nós deixamos de ser para estar. Eu deixo de ser uma pessoa que tem possibilidades de lutar pela vida, de tentar, nem que seja subir um degrauzinho ali, ou até mesmo de ajudar quem está abaixo de mim. Eu deixo de ser essa pessoa para ser uma pessoa que dissemina o ódio, porque ambos os lados estão disseminando o ódio. As pessoas estão abraçando o ódio e estão esquecendo de que a sociedade está sofrendo, a sociedade está se degradando, está se decompondo, a sociedade está morrendo. Pessoas estão na rua e sempre estiveram, independente de qual governo está no poder. As pessoas sempre estiveram na rua comendo as migalhas que sobram de nós. De você que está assistindo o vídeo agora, as migalhas que sobram também minhas, que estou gravando o vídeo agora. As pessoas estão com a cara no lixo, comendo os nossos restos, comendo os nossos vermes, para tentar sobreviverem. E muitas vezes nós chegamos a essas pessoas e nós não damos perspectivas, nós damos explicações. Explicações fechadas que deixam essas pessoas numa bolha ainda mais fechada. E por que a solução, por que a mensagem é a criança? Porque quando nós estamos adultos, nós estamos fechados, nós estamos fortemente ancorados em nossas ideologias. Nossas ideologias, nossas filosofias, elas estão fortemente fechadas, travadas, ancoradas e firmadas dentro do nosso processo cognitivo. E as crianças, elas são aquilo que está em desenvolvimento. Elas estão se moldando, elas estão aprendendo a conhecer esse ambiente, que é o viver em sociedade. E se nós levarmos a elas um livro e nós ensinarmos a ela a pensar de forma crítica, a pensar de forma a saber que tem opções, que a vida não é fácil, que a vida é difícil, mas que há sim uma chance de melhorarmos as nossas vidas, o mundo pode ser um mundo melhor. Há esperanças na humanidade. Mas se nós nos fecharmos em apenas ensinar que quem está em cima é ruim, seja de direita, seja de esquerda, que as pessoas acima estão apenas para deixar as migalhas para nós, e que nós temos que agradecer aonde estamos e fazer coisas que sejam amorais e antiéticas para poder subir, já que aquelas pessoas lá em cima fazem o pior, então também nós temos que fazer o pior para subir, ou temos que ficar onde estamos porque essas pessoas não nos dão opção. Isso paralisa o sujeito, isso paralisa as opções, isso paralisa a sociedade. Então eu acredito que aquele final do filme, a grande mensagem é trazermos às nossas crianças a perspectiva de que elas podem mudar
o mundo, e que elas podem mudar, mas não mudar através do ódio, mudar através da empatia. E trabalhar esse entendimento é o essencial para mudar o nosso quadro social. Então, essa é a minha leitura em relação ao filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver opinião, deixa aqui embaixo, que com certeza eu vou ler todos os comentários e irei responder. Sobretudo eu peço educação e respeito para comigo que gravei o vídeo e para com as pessoas que estejam emitindo suas opiniões. Sempre ajam com respeito. Vamos dizer não ao ódio. Vamos criticar de forma sensata. Se você não me segue, me siga, dá aquele joinha aí para ajudar, compartilha com mais pessoas para que elas possam compreender a dinâmica desse filme e também postular as suas próprias interpretações acerca do filme. Deixa seu comentário. Valeu, gente, muito obrigado. Desculpa aí que o vídeo ficou um pouco grande, mas eu me curti muita coisa, porque esse filme tem muita coisa para ser falada. E eu quero agradecer a vocês a terem ficado aqui até o final do vídeo. Valeu, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus e até a próxima.